Olá pessoal, eu me chamo professor Haroldo Gomes, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Januária, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre cariótipo e divisão celular. O cariótipo, ou o conjunto de cromossomos presentes em um indivíduo, ele é dependente de um número de cromossomos. E isso é individual de cada espécie. Como vocês podem ver nessa tabela aí do lado, você vai desde do mosquito com 2N igual a 6, uma mosca das frutas que é importante na agropecuária, 2N igual a 8, uma cultura do algodão, 2N igual a 52, e uma cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, 2N igual a 80. Então, dependendo da espécie, eu tenho um número de cromossomos específicos para essa espécie em especial. Então, eu tenho indivíduos que se reproduzem assexuadamente e de indivíduos que reproduzem sexuadamente. Esses assexuadamente, o número de cromossomos ou o conjunto deles é igual em qualquer célula do corpo ou da parte do corpo. Já as espécies sexuadas, por exemplo, as espécies diploides que têm 2N, né? Um conjunto vindo do pai, o outro vindo da mãe, ou poliploides, triploides, 3N, poliploides, 4N, mas sempre vem um conjunto do pai e outro conjunto da mãe. Os seres humanos são os únicos que possuem cromossomos, são os únicos não, eles têm cromossomos sexuais, além dos cromossomos autossômicos. Então eu tenho os autossômicos que definem funções do corpo, e tem os sexuais, que é ligados ao sexo. Então eu tenho no ser humano, por exemplo, 2N igual a 46, então são 23 pares. Desses 23, 22 são autossômicos, define função no corpo. E um é cromossomo sexual. Desse cromossomo sexual, eu tenho XX para a mulher, as fêmeas, e XY para os machos. Desse XX da mulher, um X ele é inativo. Só uma informação aí para vocês. Então eu tenho um cariótipo, né? Ali está o cariótipo feminino e o masculino. Você vê ali na fotografia os 22 pares de cromossomos autossômicos e o cromossomo sexual. No caso, o XX para a mulher e o XY para o homem. Então aqui na segunda figura é muito fácil de perceber. Então a mulher XX, ela só manda X. O homem pode mandar tanto o X como o Y. Então, na hora da fecundação, se a mulher manda X, se o homem mandar X também, aí nasce uma progênie do sexo feminino. Se o homem mandar o Y, nasce uma progênie do sexo masculino. Com isso, com a união desses dois gametas, forma-se a progênie. Ali eu tenho, sempre lembrando, para cada assunto desse eu tenho um vídeo que ele é sugerido, então eu coloco aí para vocês um vídeo do cariótipo humano e gostaria que vocês dessem uma olhadinha. E com relação à divisão celular, é o que se origina novos indivíduos. Então eu tenho a formação de gametas e a união desses gametas, me gerando um zigoto ou célula-ovo, que a gente chama. Então, qual que é a função dessa célula?
Na realidade, ele reconstitui o número de cromossomos da espécie, porque o zigoto é a união dos dois, de cada N dos pais. Então ele reconstitui o 2N, a espécie diploide, o número de cromossomos dessa espécie, e essas células, elas são posteriormente multiplicadas, e aí vai mais de 1 trilhão de células, a partir dessa célula original, para gerar um indivíduo adulto. E através de processos de divisão celular reducional e conservativo, é onde eu consigo transmitir as características hereditárias dessa espécie. E aí, promovendo uma endogamia ou heterose, dependendo do grau de parentesco desses indivíduos. Mas com relação à mitose, é o processo que tem uma cópia exata, né? Está replicando esse DNA e gerando 2 produtos finais, conforme está aí na figura. Então eu tenho... Quais são as características básicas? Então eu tenho uma distribuição equitativa e conservativa do número de cromossomos, não muda, e uma distribuição equitativa e conservativa também da informação genética. Então essa célula, esses 2 produtos gerados é idêntico à célula mãe. E eu tenho algumas etapas para completar esse processo de mitose. Aí, se vocês lembrarem lá do 2º grau ou de cursinhos pré-vestibulares, a gente costumava falar assim, para lembrar, prometa a Ana telefonar, porque vem de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, eu tenho essas fases, que são as fases que completam o processo de mitose. Então, se vocês olharem aqui nas figuras 1, 2 e 3, é a prófase. O que acontece na prófase? Aumenta o volume celular, a cromatina se condensa, a condensação da cromatina, e forma os cromossomos. Na figura 4 está a metáfase. A metáfase, os cromossomos ligados às fibras, são alinhados na placa equatorial ou na porção média da célula. Então, esses cromossomos estão alinhados na placa equatorial. Posteriormente, na anáfase, que é a fase 5 e 6, ocorre a separação desse cromossomo, está aí mostrando essa separação, pela despolimerização dos microtúbulos. E posteriormente a telófase, na fase 7 e 8, que aí há essa separação, a reconstituição da membrana nuclear, vocês veem muito claramente, e divisão do conteúdo citoplasmático. Aí eu completo a mitose. Então encontra-se aqui uma pequena revisão colorida, para ficar mais fácil aí de vocês perceberem os eventos, mas é muito tranquilo a mitose. Com relação à meiose, é um processo que se verifica nos órgãos sexuais masculinos quanto nos órgãos sexuais femininos. E essa meiose, qual a característica dela? É reduzir o número de cromossomos pela metade. Então eu tinha um indivíduo diploide que no processo meiótico vira haploide. Então, mas quando ocorre
do gameta masculino com o gameta feminino se unirem novamente para formar um novo indivíduo, aí é restabelecido essa diploidia. Aí é muito tranquilo. Então eu tenho duas divisões sucessivas acompanhada de uma reducional desse número de cromossomos. Então eu tenho essa divisão meiótica, eu tenho a reducional, que a gente chama de meiose 1, e tem a equacional, que a gente chama de meiose 2. Lembrando que a meiose é importante para o evento de variabilidade genética, que é a troca de segmentos no paquítero. Então, comparando essa mitose com essa meiose, eu tenho que na mitose ocorre em células somáticas, a meiose em células germinativas. Todas duas possuem uma divisão cromossômica, só que a mitose tem uma divisão citoplasmática e a meiose tem duas. A mitose resulta em duas células com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. E a meiose, 4, com a metade desse número de cromossomos. Então, 4 células com N cromossomos. Então, eu tenho na mitose células idênticas à célula mãe e na meiose células diferentes da célula mãe. Na mitose ocorre em todas as fases da vida e na meiose ocorre no período reprodutivo. Então, essas são as principais diferenças dos dois processos, comparando eles entre si. E como é que seria a formação desse gameta, que nos homens a gente chama de espermatogênese? Então, esse processo de formação ele gera 4 espermatozoides para cada espermatogônia que entra em meiose. Então, ali eu tenho a gametogênese ou a espermatogênese, vocês podem encontrar esses dois conceitos na literatura. Então, eu tenho ali na mitose uma célula gerando duas, está ali na figura. Essas duas células geradas são, a gente chama de espermatogônia. Cada espermatogônia, ela vai, por meiose, gerar espermatócitos, 1 e 2. Então, esse espermatócito vai gerar espermátides, que são os espermatozoides. Então, para cada espermatogônia 2N, eu tenho 4 espermatozoides formados no processo de formação de gameta masculino. No processo de formação de gameta feminino, a gente chama de gametogênese ou ovogênese, ou em alguns livros ovulogênese, forma um óvulo e 3 corpúsculos polares para cada ovogônia. Então ali eu tenho a célula germinativa, por mitose vai me gerar 2 ovogônias, e cada ovogônia dessa vai me gerar ovócitos. Esse ovócito, ele gera um óvulo, está ali N, o maior ali no seu canto esquerdo meu, e 3 corpúsculos polares. Então, esse é o processo de ovogênese, que é o processo de formação de gameta feminino. Então, ali tem vídeos também para poder vocês reforçarem o conteúdo abordado. O que eu tinha para falar por hoje era isso. Estou à disposição e até a próxima, pessoal.